Jesus nos diz: deixai as criancinhas vir a mim, porque delas é o quê? O reino de Deus, irmãos. Amém mesmo, amém? Cuidar das crianças é um privilégio, irmãos. É muito importante nós cuidarmos das crianças, né? Nós vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Mateus, capítulo 25. Quantos trouxeram suas Bíblias? Por favor, levante as mãos. Opa, mas tem alguns que não trouxeram, né, irmãos? Levante as mãos, quem? Porque é a bússola, irmão. A Bíblia é a bússola do cristão. Lâmpada para os meus pés é o que, irmãos? A tua palavra. E luz para os meus. O cristão sem a Bíblia é sem bússola, não tem propósito na vida. Então, você que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, ande com essa Bíblia, irmãos. Ande, porque a Bíblia é o caminho certo. É o caminho que vai para onde? Para Jesus e para Canaã celestial. Amém, irmãos? Amém? Antes de Mateus capítulo 25, tá bom? Vamos deixar bem direitinho, que o tempo é curto, né? A mordomia, ela fala do tempo, né? A gente tem que administrar o tempo. Trabalhar, descansar, né? Hã? Com certeza, exatamente. Mateus 25. Bíblias nas mãos, certo? Porque é a bússola do cristão. Sem ela, você fica... 25, eu vou cantar um louvor, deixar no capítulo 25, tá bom? Mateus... Isso, bom? Mas, irmãos, antes de eu cantar, Eric, antes de eu cantar, eu vou pedir que os irmãos orem por 3 pessoas, tá bom? 3 pessoas. Estão passando por uma fase difícil. Vocês podem memorizar, tá bom? Os jovens, todos. A primeira pessoa é a Nírlia. A Nírlia, quantos conhecem a Nírlia aqui? Ela tá numa fase difícil, tá bom? Tem um câncer e ela está havendo tratamento, né? Mas o nosso Jesus, ele cura qualquer enfermidade, irmãos, amém? Pronto, primeira a Nírlia, segunda a Sheila, e também é lá do Antônio Bezerra, Sheila, Nírlia, Sheila. Também ela passa uma fase difícil na família. E ela quer todo o impossível para tirar o sentimento de culpa. Ela clama ao Senhor para tirar o sentimento de culpa. E o que é o sentimento de culpa? É você remoer o passado. Todo tempo se lembrando do passado, isso agrava a sua vida. Porque é uma das armadilhas de Satanás, irmãos. Ele não é inimigo, não. Ele é Satanás. E ele está derrotado em nome de Jesus, irmão. Amém? Não coloque inimigo. Ele é Satanás. O diabo, a antiga serpente. Então, Satanás, ele está derrotado em nome de Jesus. Está chegando o final dele. Então, ele coloca esse sentimento de culpa nos cristãos. Depois vem a ansiedade, depois vem a depressão, também outras armadilhas dele. Mas nós temos as armaduras de Deus, irmãos. Amém? Qual é uma delas, irmão Elias? Qual é? A palavra é uma armadura, palavra de Deus. A segunda qual é? Oração, meus irmãos, amém? A pessoa que ora constantemente, orar sem cessar, ele passa pelas as derrotas, ele consegue ser vitorioso em nome de Jesus, irmãos, amém? Então, a Nírlia, a Sheila e o meu irmão Bené. Meu irmão, é Benézer. Ontem nós levamos ele para a 4ª etapa e ele foi internado aqui na UPA. A 4ª etapa não, a 3ª etapa aqui, né? A UPA aqui, ele foi internado em nome de Jesus. Ele está lá sexta, sábado, e ele está providenciando para ele ir lá para o hospital de São José. Amém, irmãos? Amém, meus irmãos? Ele também está, a situação dele também é séria. Ele tem tuberculose e tem câncer. Irmão, vamos orar por essa causa, né? Nada é impossível para o nosso Deus, irmão, nada, viu? Amém, meus irmãos? Amém? Nada. Então, Nírlia, Sheila e o Ebenezer, Bené, meu irmão, tá bom? Vamos orar por essa causa. Irmão, por favor, tá bom? Para a honra e glória do Senhor. Ebenezer, Nírlia e Sheila. Opa. Rebeca, né? Rebeca. Bom. Sede da palavra, né? É verdade. Então vamos.
Nós vamos orar agora, viu, irmãos? Vamos curvar nossas frontes, vamos orar pela Nília, né? A Sheila, não se esqueçam, Nília, Sheila, o Ebenezer, que é o meu irmão, e agora a Rebeca, tá bom? Vamos orar, tá bom? Vamos curvar nossas frontes, vamos ficar em silêncio e deixa o Espírito Santo agir na nossa vida, tá bom? Nosso bom Pai, nosso Deus maravilhoso, nós somos gratos a Ti imensamente, ó Pai, porque Jesus veio a este mundo representando o Senhor, e Ele tinha prazer em curar qualquer enfermidade, ó Pai. Ele tinha prazer, Ele tinha alegria de ver as pessoas numa vida, mas uma vida em abundância, ó Pai. Por isso te pedimos, no nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor continue cuidando da Nília, cuidando dela, ó Pai, curando ela no nome de Jesus, ó Pai. Porque nada para Ti é impossível. Para nós é impossível, mas para Ti tudo é possível ao que crê, ó Pai. E nós cremos. Abençoa a vida dela, o lar dela. Abençoa também a Sheila, também está com esse sentimento de culpa. O Senhor possa curar ela, libertar ela no nome de Jesus, ó Pai. Libertar esse sentimento de culpa, todas as arestas, ela seja curada em nome de Jesus. Abençoe também a Rebeca, que há pouco tempo esteve aí, e tu sabes quais são as artimanhas de Satanás, mas ele não tem mais nenhuma brecha para entrar na vida do cristão, em nome de Jesus, ó Pai. Por isso, ó Pai, fica com essas 3 pessoas, o meu irmão Bené também, ele está agora lá na UPA, da 3ª etapa, juntamente com o meu sobrinho. Abençoa todos os enfermos da UPA, de todos dos hospitais, sejam curados no nome de Jesus, ó Pai. Amém, amém, Senhor, amém. Bem, irmãos, nós estamos terminando já, né, a semana de oração. Foi maravilhosa a semana, aprendi muito, estou aprendendo. Porque, irmãos, a mordomia, ela fala de talentos. Você precisa aprender os talentos que Deus lhe deu, tá? Todos nós temos talentos, irmãos, amém? Deus nos concedeu. E também Ele nos concedeu o quê? Tesouros. O que é tesouros? Deus lhe enriquece, Deus lhe dá um emprego, dá um trabalho, dá uma família, e você é preciso dar o retorno. E quando a gente é dizimista e ofertante, o que acontece? Deus diz assim: provai e vede se eu não abrir o quê, irmãos? As comportas dos céus. Olha aí, irmãos, olha que bênção, né? E outra coisa, Ele repreende a quem? Devorador. Quem é o devorador? Quem é? Satanás, irmão. Isso. O Brasil está com quase 70% de pessoas endividadas, né? Isso não é bom para o cristão, para nós cristãos, né? Quase 70% o Brasil está com um problema de endividamento. Então, Jesus quer uma vida, e uma vida em que, irmãos? Abundante, uma qualidade de vida. O cristão, o mordomos, é preciso aprender a ter uma qualidade de vida, a andar com Jesus, a ter comunhão na palavra, estudar a palavra. Então, vem o quê? Vem o tempo. Você tem que saber administrar o tempo. Senhor, eu entro 8 horas da manhã no trabalho, então eu tenho aqui meu carro, eu tenho minha moto, então eu vou passar aqui 10 minutos lendo a tua palavra. Pronto, 10 minutos é excelente. Aí você vai para o trabalho tranquilo, isso é o tempo. Administrar o tempo. Deus nos concedeu o quê? 24 horas, não foi? 8 para você ao trabalho, 8 para o descanso e 8 para o lazer, né? Então você tem o domingo, você vai à praia, joga uma bolinha, né? E assim se diverte, né? Uma piscina. E vem o outro que vem, templo. O nosso corpo é o quê, irmãos? Isso, é o santuário, irmão, santuário. Imagine, tudo que eu pensar aqui vai atingir meu corpo, certo? O que você se alimentar, isso é o resultado da sua vida, sabia? Então você tem que pensar, o meu corpo é o templo do Espírito Santo, que Paulo diz. Então, quem pagou caro, irmão, para o nosso corpo? Quem foi que pagou? Jesus Cristo, irmão. Um preço que ninguém, no mundo não tem um preço igual, e esse preço que Jesus pagou por nós, né? Então a palavra é fundamental, certo, irmãos? Então, aprendo isso. Mas vamos lá, em Mateus capítulo 25. Jesus começou a falar sobre as parábolas, né? E essa última aqui é a parábola que Jesus comentou, né? Capítulo 25, versículo 13. Mateus 25, 13.
Amém, meus irmãos? Encontraram? Mateus 25, 13. Vou pedir o irmão Vladimir para ler para nós, por favor, meu irmão. Por favor. Está vendo aí? Isso está na versão do Vladimir, né? Outras versões é a mesma também de vocês? Algumas? Meu, né? Agora, presta atenção nessa versão, essa aqui que eu vou ler, né? 25:3. Ó. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir, irmãos. Vendo? A versão mais detalhada, né? Vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Irmãos, Deus está precisando urgentemente de mordomos no fim dos tempos, amém? Mordomos fiéis. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Foi isso que Jesus falou. Entra no gozo do teu Senhor, servo bom e servo fiel, né? Jesus não se agrada quando nós somos relaxados, quando nós somos negligentes, quando nós não sabemos administrar aquilo que Deus nos deu. Porque se nós relaxarmos, Satanás entra e faz você o que quiser com você. Então a gente tem que ter cuidado. Nós temos uma grande batalha entre o bem e o mal. Então procure mais se engajar na palavra, ser um mordomo fiel do Senhor, buscando, orando. Acorde pela madrugada, ore pela madrugada, porque um exemplo maravilhoso. Eu me sinto tão bem, eu me acostumei. Para mim se tornou um excelente hábito no nome de Jesus, amém? Então eu aconselho a igreja a praticar o hábito de orar pela madrugada. Eu não consigo dormir, aliás, consegue sim. Eu consigo, com 62 anos eu consigo dormir, meus irmãos. Né? Malei jovem, tudo, né? Então é só questão do relacionamento com o Senhor. Então ele diz, vigiai, pois, porque não sabeis o dia, a hora em que o Filho do Homem virá. Então, o ano 2020, irmão, foi o ano mais terrível. O que aconteceu no ano 2020, irmãos? Pandemia, né? E aí as pessoas perguntaram, mas quando Jesus virá? Será que isso aí é um sinal da volta de Jesus, um dos sinais? Como? Né? Nós vamos comentar aqui, vamos ler aqui na palavra, né? Nós lemos 25, do verso 13, agora vamos aqui em diante, o verso 14. Aí começa a parábola dos 10 talentos. Porque isto, verso 14 em diante, irmão, viu? Mateus 25, 14 em diante. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para onde, irmãos? Para longe, né? Ele foi para longe. Então o patrão disse, vocês vão ficar com esses talentos, vocês vão administrar, vão investir, porque eu retornar, aquele que não souber administrar ou relaxadamente, aí vai ser cobrado e muito. Certo? O versículo em diante, né? 16. E, tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Olha, o primeiro que ele fez, né? Ele tinha 5 talentos, depois o que foi que ele fez? Ele investiu os 5, deu quanto, irmãos? 10, né? Então ele soube administrar. Um mordomo fiel, né? Foi lá e fez a sua tarefa, fez a sua, não é nem a obrigação não, ele fez aquela ordem que Jesus deu, né? Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2, Mas o que recebera 1, e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. Aqui diz um relato bem interessante, irmãos. Jesus, no capítulo 24, 3, não precisam abrir não, tá bom? Vou ficar só no 25 mesmo, tá bom? Jesus, no capítulo 24, verso 3, ele diz assim, acautelai-vos que ninguém vos engane.
Ele quer dizer aos discípulos que a questão mais importante não é quando, mas como eles devem estar preparados. Aqueles 2 empregados estavam preparados, porque ele não sabia que hora o seu Senhor viria, mas eles 2 investiram aqueles talentos. Aquele outro não, ele enterrou. E por que ele foi severamente punido, irmão Eliezer? Aí vamos comentar aqui, né? Vamos ver aqui, né? A resposta curta à pergunta sobre o que significa estar pronto para a volta de Jesus, de acordo com o sermão, é ser um verdadeiro mordomo, alguém a quem o Senhor pode dizer: muito bem, servo bom e fiel. Amém, meu irmão? Amém? É isso que Jesus quer. Muito bom, meu filho. Muito bom, irmão Fábio. Você entra no gozo do teu Senhor, porque tu foste fiel no pouco e foste fiel no muito. Lá no céu, irmãos, existem 3 livros. É o livro da memória, que fala o que a gente faz aqui na terra, nós fazemos, isso é o fato. Existe o livro de registro, que é o livro dos nossos pecados escondidos, pecados que a gente não confessa ao Senhor, perante os nossos filhos, a nossa família não vê, mas Deus vê o que nós fazemos. Então é o livro de registro, registra tudo que você faz e não pede perdão. E existe o livro da vida. Então a gente tem que andar de acordo com a vontade do Senhor, irmãos, como um mordomo fiel, andando para um lado, andando para o outro, observando, ver as amizades, porque o mordomo fiel, ele anda sempre no caminho do Senhor, irmãos, amém? Então aí está o detalhe. Muito bem, servo bom e fiel. Na primeira parábola, Jesus mostra que vigiar, estar pronto, se reflete na maneira como tratamos as pessoas ao nosso redor. Então é um mordomo. A primeira parábola, nós estamos já na última, né? Ele mostra que a mordomia, eu sou o mordomo de Deus, então, o que é que eu devo fazer? Eu devo cuidar da minha vizinhança, do meu trabalho, na igreja, do meu irmão Bené, que está agora no hospital, nós levamos ele, estamos cuidando dele, eu e o meu sobrinho, em nome de Jesus, irmão, e algumas pessoas estão cuidando. Então, a mordomia, ela não só influencia esses fatores, não. A mordomia, o que é o mordomo de Deus? É cuidar. Você tem que aprender a cuidar. Como aquele homem o bom samaritano, né? Você se lembra? Passou um sacerdote, passou um levita, tudo da igreja, e nenhum deles socorreram a pessoa. E foi lá, o samaritano foi socorrer. É um mordomo de Deus, irmãos, amém? Porque cuidou, hein? Precisamos cuidar. O mordomo é o que cuida, que sabe o que está se passando. Aí, diz aqui o comentário, ó. Na segunda parábola, Jesus fala de um possível atraso. Vigiar envolve um relacionamento com Deus que nos sustenta, mesmo que Ele não venha quando pensamos que deveria vir. Amém, irmãos? Amém? Então, vigiar. Mesmo Ele demorando, o nosso Senhor Jesus, nós devemos que vigiar e orar. Porque não sabemos o dia. Mas temos que estar o quê, irmãos? Preparados. Tanto os jovens como os casados, todos têm que estar, a igreja toda tem que estar preparada no nome de Jesus, irmãos. Amém? Aí vem na última parábola, a das ovelhas e dos bodes, vigiar significa estar disposto a servir. O espaço não nos permite falar sobre cada parábola. Por isso, essa última parábola, que é os talentos, que nós estamos estudando. Então, eu dei só uma pincelada para a gente aprender. O nosso Deus, irmãos, Ele é um Deus generoso. Amém, meus irmãos? Amém? Ele é generoso. Ele compartilha. Jesus nunca fez as coisas por si próprio. Sempre estava quem? A unção do Espírito Santo na vida dele. Toda vez que ele falava, o Espírito Santo agia. Cala-te e sai deste homem. Na mesma hora o Espírito Santo agia. Trabalhava. Então a nossa vida tem que ser o quê? Como um mordomo fiel, orando ao Senhor. Não deixe nenhuma sequela do pecado na sua vida, irmãos. Amém? Porque se ficar uma sequela, acontece que o seu nome vai lá para o livro de registro. E pode ser apagado no livro da memória e do livro da vida. Isso é sério. Temos que entender isso, irmão. Ellen White, ela fala no Grande Conflito. Então, essa verdade de ser generoso deve ser repetida continuamente. Que tudo que somos e temos é apenas confiado a nós. Pertence ao Senhor. Só assim seremos capazes de ter uma perspectiva correta de Deus, de nós mesmos e do significado da vida.
assistir e esperar a volta do Salvador não é um evento, é um estilo de vida. Estilo de vida baseado na verdade que tudo pertence a Deus e deve ser usado em harmonia com a sua vontade. Amém? Amém, irmãos? Tudo com a vontade do Senhor. A pergunta do apóstolo Paulo deve sempre dominar nosso pensamento. O que você tem que não recebeu? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para mim. Eu tenho vários talentos, Deus me deu vários talentos. Mas é preciso o quê? Eu usar. Porque se eu não usar, eu vou ser cobrado do Senhor, irmãos. Eu tenho um talento de cantar, louvar o Senhor, eu me sinto feliz. Então, a mordomia é uma qualidade de vida. Você tem um talento de quê? De pregar, então continue. Você tem o talento de levar folhetos, também continue. Isso faz o quê? Que o Espírito Santo trabalha. A mordomia é em todas essas áreas, né? Você tem o talento de quê? De ensinar. Isso é muito bom. Ensinar o Evangelho. Isso é importantíssimo, né? Então, temos 3 servos receberam a responsabilidade de administrar toda a riqueza de seu mestre. O que os discípulos entenderam das palavras de Jesus pode ser diferente de como entendemos o significado da palavra talento hoje. O talento naquela época não era uma unidade monetária, mas uma medida de peso. Ele pode pesar entre 25 e 35 quilos. Um talento de prata equivalia a 6.000 denários, ou 15 anos de trabalho. Portanto, um talento valia uma soma fabulosa. Do talento da parábola veio a nossa palavra talento, que significa os dons ou habilidades que uma pessoa pode ter. Está vendo? A responsabilidade, eu tenho muita responsabilidade na minha vida. Eu não posso relaxar não, porque se eu relaxar, a coisa vai complicar na minha vida futuramente. Eu posso até perder o grande privilégio que é ser salvo. Então, talento, todos nós temos, irmãos. Todos vocês somos mordomos de Deus, amém? Todos nós somos mordomos de Deus. Mas não relaxe não. Procure, fale com o Senhor. Senhor, me usa, Senhor, usa-me, Senhor, através do Espírito Santo, para que eu possa pregar o Evangelho, para que eu possa anunciar o Evangelho. Eu não posso recusar nenhuma palavra que vem do Senhor, amém, irmãos? Né? O propósito principal de Jesus com essa parábola dos talentos não é nos ensinar uma lição sobre financeira, né? Jesus quer dizer que o reino do céu só se assemelha à administração do dinheiro. Cada servo recebeu de acordo com a sua própria habilidade ou capacidade. Uma coisa é certa: todos receberam muito mais do que poderiam ter ganho ou possuído. O Senhor dos servos também expressa sua generosidade pela confiança que mostra a eles. Então, cada um recebeu seus talentos. Eu vou viajar, mas eu queria que vocês 3 que são meus mordomos, eu vou dar um talento para cada um. E deu. E ele passou um tempo, né? Vamos continuar aqui a mensagem, irmão. Olha aqui, nós ficamos no verso 17. Mateus 25, verso 17. Da mesma sorte, o que recebera 2 granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Quem é esse Senhor, irmãos? Jesus Cristo. Literalmente é Jesus Cristo. É Ele que espera de nós que usemos os talentos para a honra e glória do nosso Senhor e amado Jesus Cristo, irmãos. Amém? Os talentos não é para mim. Os talentos não é para mim me aparecer aqui, que é o melhor cantor. Não tem nada a ver. Os talentos é para a honra e glória do nosso Deus, irmãos. Amém? A igreja que sou eu tenho que levar essa mensagem, mas com humildade, os talentos que Deus me concedeu. E se nós não fizermos, nós vamos ser cobrados severamente. O reino de Deus, mas não é só você, eu vou para a igreja, estou no céu. A igreja não salva não, mas aqui não salva não. O que salva é Jesus Cristo, irmãos, amém? É Ele, a comunhão com Ele, a sua comunhão com o Senhor.
A igreja faz parte, mas se você ficar só no hábito de ir à igreja e para casa, a mordomia, ela influi tudo. De você falar ir no terminal e falar com a pessoa, você sabia que Jesus está voltando? Como é que você sabe? A Bíblia está ensinando, meu amigo. Pandemia, irmãos, é a volta do nosso Senhor e amado Jesus Cristo. Amém, meu irmão? Amém? Bom, temos que estar preparados, vigiando e orando, como a Bíblia diz. Orai e vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem virá. Então a nossa vida tem que ser oração, vigilância. Se não orarmos, se não vigiarmos, Satanás vem como um leão e ele devora, irmãos. Aí o mundo, como é que está o mundo, né? Todo desconcertado, muitas famílias perderam entes queridos. O diabo, ele tem as armas dele. Então, nós temos o quê? Toda a armadura de Deus, irmãos, amém? Toda a armadura de Deus. Paulo diz, revesti-vos com toda a armadura de Deus, para o quê? Para escapar das ciladas do diabo. Viu? Então, tem que estar com a sua armadura. Qual é a armadura? Primeira, pronto, a Bíblia. Aqui, Senhor, tem a Bíblia. E qual é a outra? A oração. Aí vem outro detalhe, irmãos, aqui nós ficamos, né? Verso 19. Mateus 25, verso 19. E muito tempo depois, veio o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Olha o que aconteceu aqui. Verso 20. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. Amém mesmo? Amém? Isso é importantíssimo, meu. A mordomia, ela tem um relacionamento, abrange tudo, a sua vida. Primeiro nós temos que saber que o Espírito Santo está dentro de nós, irmãos, amém? Se ele está dentro de mim, ele vai me capacitar a usar os talentos que Deus me deu. Quando a gente não tem o Espírito Santo, a coisa complica. Nós temos que pedir: Senhor, me envia o Espírito Santo na minha vida, eu quero conhecer Ele, eu quero que ele entre na minha vida, eu quero ser curado ou curada em nome de Jesus, irmãos, amém? Porque ele tem esse propósito, ele representa o Pai e o Filho aqui, irmãos. Ele tem autoridade, ele tem autoridade de expulsar qualquer demônio, amém, minha irmã? Qualquer demônio, amém, meus irmãos, amém? Qualquer doença, o Espírito Santo trabalha nisso. Ele é capacitado, é especialista nisso, irmão. Por isso ele quer que os filhos de Deus sejam mordomos fiéis. Ó, servo bom e fiel, tu foste fiel no pouco, regala-te no Senhor, né? E aí diz aqui, né? Olha a resposta do patrão, né? Verso 21. Verso 21. E o seu Senhor lhe disse: bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu. Amém, meu irmão? Amém? O gozo é alegria, você ser alegre. O cristão, em qualquer circunstância, ele tem que ser alegre no Senhor, irmãos, amém? Porque a alegria vem do Senhor, não é a alegria do mundo, não. O mundo é passageiro, é temporário. A alegria do Senhor é permanente, é eternamente. Ele diz: ó servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Oh, glória. E o verso 22 diz assim: e chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: meu Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu Senhor: bem-estar, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor, irmãos. Amém, meus amém? Vocês se lembram daquela parábola das 10 virgens, né? 5 estavam sem o óleo, sem o azeite, o Espírito Santo. E o cristão sem o Espírito Santo, irmão, é uma decepção, é horrível. É uma isca para o diabo. Ele só quer ver a pessoa fraco na fé, desanimado. O que é que ele faz? Joga uma verde e a pessoa cai. O cristão, ele tem toda a armadura de Deus, irmão, o mordomo. Tem que estar sempre orando e vigiando, porque Jesus pode voltar hoje, irmão. Amém, meus irmãos? Amém? Ele pode voltar hoje. Não deixa as coisas de lado. Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Olha, o mordomo infiel é esse que olha para trás. Eu vou devolver dízimo, vou devolver oferta, meu corpo, eu vou usar meu corpo. Não é dessa forma. No momento que você aceita Jesus como Senhor e Salvador, o seu corpo não é mais seu, é do Senhor, irmãos, amém? Toda a nossa vida.
Então temos que ter um propósito na nossa vida. Qual é o meu propósito? Ser um mordomo fiel, não relaxando em nada, deixando toda a minha área coberta com o poder do Espírito Santo. Nenhuma brecha. Se houver uma brecha dessas aqui, o inimigo ele traga. Ele não brinca não. O inimigo, Satanás ele é de devorar. Bom? Então, Jesus aqui contando, né? Vamos lá, o outro. Verso 24. Mas, chegando também o que receberá um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E, atemorizado, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Olha aí, irmãos, olha o que passa. Nós sabemos, irmãos, que na igreja existe o quê? O joio e o trigo. Existe o joio e o trigo aqui, certo? Nós não podemos separar nem o joio do trigo, nem o trigo do joio, porque isso é uma especialidade dos anjos. A Bíblia diz que os anjos vão separar nos últimos tempos. Então, no meio de nós, toda a igreja, existem aqueles que não querem nada em ser mordomos. Isso é uma grande verdade. E a gente tem que prosseguir, a nossa vida é prosseguir, é caminhar à volta de Jesus. Alertar essa pessoa que está relaxando para que possa abrir os olhos antes que seja tarde, né? Aí vem aí. Ele ficou o quê? Ele ficou com medo, escondeu na terra o seu talento, ele sabia que era o seu Senhor, que era severo. Aí diz aqui, o verso 26. Respondendo, porém, o seu Senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo aonde não semeei e ajunto aonde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o que é meu com juros. Tira-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos, irmão. É uma responsabilidade grande. Nós temos que entender que a mordomia é uma coisa tão linda, tão preciosa aos olhos de Deus, que se você começar a usar os talentos que Deus lhe deu, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, irmãos, amém? Muita coisa boa acontece. E aí o servo mau e negligente recebeu aí o que o Senhor disse, né? Aí diz aqui no verso 29, ó, resumindo a parábola, diz assim, ó: porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem será o que, irmãos? Tirado. Certo? Então, vamos usar os talentos que Deus nos deu, irmão. Vamos usar para a honra e glória do Senhor. Amém, mesmo? Seja aqui na igreja, seja no trabalho, seja na faculdade, seja no colégio, aonde você estiver, lembre-se que você é um mordomo do Senhor. Não se agrupe com pessoas que não tenham nada a ver com a palavra. Fale do Evangelho, proclame o Evangelho e faça a sua parte. A Bíblia diz: bem-aventurado os que andam nos caminhos do Senhor, irmãos, amém? Bem-aventurado. Então você é feliz. E vamos terminar aqui em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. O Senhor da parábola do talento, irmão, é o próprio Jesus, representando ali aquele Senhor, né? Que viajou, foi longe, mas foi com um propósito de saber se aqueles mordomos eram fiéis ou não ao Senhor. E dos 3 encontrou 2, né? Então, Jesus falou que muitos serão chamados, muitos, mas poucos escolhidos, irmão. Então, pense nisso. Esses poucos escolhidos, que tenhamos essa grande graça, essa generosidade de Deus, de nós sermos também os poucos escolhidos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém? Apocalipse capítulo 3. Olha que coisa linda que João foi o único que não falou sobre as parábolas. Ele falava mais do amor. Mas Mateus, Marcos e Lucas era bem irreverente. Falava sobre o que ia acontecer no final dos tempos. Apocalipse 3, versículo 5. Quem encontrar primeiro pode ler para nós, por favor? Apocalipse capítulo 3, verso 5.
Amém, meus irmãos, amém? Obrigado, irmão. Olha aí, olha que bem-aventurança, né? O que vencer será o que, irmão? Vestido de vestiduras brancas. A vestidura branca é a unção do Espírito Santo nas nossas vidas, irmãos. Nós somos selados pelo Espírito Santo para a volta de Jesus, irmãos, amém? Todos que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador e prosseguem, eles são vestidos a unção do Espírito Santo. Aqueles que retornam é misericórdia. Como diz o Paulo, a minha alma não tem prazer em ver um cristão voltar ao mundo velho. Blasfemou o nome de Jesus, entrou para o mundo velho desse, irmão. Lembre-se disso. Nós somos valiosos perante os olhos de Deus, irmãos, amém? Mas se negligenciarmos, se desobedecermos ao Senhor, vem as consequências, irmão. Tudo aquilo que você planta, você vai colher. Seja por bom, seja por mal. Então pense bem. Saia daqui consciente, Senhor, eu quero ser o mordomo, teu fiel, no pouco e no muito, no meu salário, no meu tempo para com o Senhor, no templo que é o meu corpo, com a minha família, em não desobedecer ao Senhor, mas obedecendo ao Senhor em toda a área da minha vida, em nome de Jesus, irmãos, amém? E o versículo 11, ó, versículo 11, aí uma parte linda esse versículo 11, ó. 3, Apocalipse, verso 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua. Vendo, irmãos? Eis que ele vem sem demora. Então ele vem como esse patrão, chegou na hora certa e disse, cadê os talentos? Aí está aqui, senhor, eu tinha 5, eu investi em 5. Ah, senhor, eu tinha 2, investi mais. Agradeça a Deus, irmão, você ser um mordomo do Senhor, agradeça imensamente o seu salário, você receber seu salário, se é 5 mil, 10 mil, devolva aquilo que é do Senhor. Porque na hora que você não devolve, você está roubando ao Senhor. E ladrão não entra no reino dos céus. Então, seja fiel em toda a área da sua vida, que Jesus quer o melhor. Amém, meus irmãos? Eu vou cantar um louvor agora para a honra e glória do Senhor. A igreja, essa igreja, uma igreja preparada, uma igreja com a mordomia em todas a área da vida, no nome de Jesus. Amém? Nosso bom Pai, nosso Deus maravilhoso, muito obrigado, Senhor, porque Jesus veio ao mundo, mostrou em suas atitudes, em seu relacionamento, a qualidade de um mordomo. Ele ensinou a ser paciente, a andar nos teus caminhos e usar os talentos para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Assim como esses dois homens, 2 empregados que foram fiéis nos talentos, e Jesus disse, entra no gozo do teu Senhor, bom e servo fiel, né? Infelizmente, aquele não foi bom, Pai. É a vida, Senhor. É a regra da vida. Ou escolhemos servir ao Senhor, ou escolhemos servir Satanás, ó Pai. É uma escolha. Por isso, Senhor, te pedimos que a cada momento, a cada segundo, a cada instante, a nossa vida seja dedicada exclusivamente ao Senhor, ó Pai, para a honra e glória do teu santo nome, ó Pai. Leva-nos em paz para os nossos lares. Muito obrigado por essa semana de mordomia excelente, ó Pai. O Espírito Santo está sempre conosco. Usa-nos, ó Pai. Usa-nos como instrumento nas tuas mãos para continuar levando esse evangelho precioso, que é a volta do teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai. Obrigado. Mais tarde, às 4h30, estaremos aqui para continuar a programação. No nome de Jesus, amém, Pai. Amém.